Olá, sejam todos muito bem-vindos a todos os corações que se conectaram aqui com esse vídeo e com o canal. Hoje eu dou início a esse projeto com um recado, canalizado de Exu Caveira. Eu venho trazer aqui algo que eu aprendi experienciando ao longo de mais ou menos 2 anos e meio, e que recentemente Exu concluiu essa história para mim. É sobre um processo, um ensinamento que todas as almas elas buscam, A gente trabalha em curas, em autoconhecimento, para entrar em harmonia entre 3 polos interiores, vamos falar assim. E que muitas vezes isso acontece de forma inconsciente. A gente vai tomando consciência ao longo do processo, ou às vezes isso nem acontece. Mas que são 3 polos muito importantes e que eles precisam estar em harmonia, Eles precisam estar trabalhando juntos, eles precisam ter voz dentro da gente para que a gente possa alcançar a plenitude e a prosperidade na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E quem são esses 3 polos que eu tô falando, Eu tô falando da nossa criança interior, da nossa polaridade feminina interna e da nossa polaridade masculina interna, ou seja, o Yin e Yang, que são energias que, independente se você é homem, se você é mulher, todos nós possuímos dentro de nós essas 2 energias. E na maioria das vezes elas estão desequilibradas, e é preciso que haja uma harmonia para que as coisas fluam, e é sobre isso que eu vou falar hoje um pouco. Falando primeiramente da nossa criança interior, a gente escuta muito falar sobre a energia da criança interior, acolha a sua criança interior, mas a gente não entende muito bem como acolher essa criança, o que ela precisa, como eu me conecto com ela. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade e é muito comum. Então, o que essa criança representa dentro de nós? A nossa criança interior, ela é a nossa energia, é como se fosse uma cápsula da nossa energia mais pura. Ela é a nossa essência, quem nós somos, a nossa essência de alma, e ela nos conhece melhor do que ninguém, porque ela carrega a nossa energia antes mesmo de qualquer corrompimento, vamos falar assim. Quando nós encarnamos, aqui na matéria, aqui no planeta Terra, a nossa alma, ela já vem com um projeto de vida, um plano encarnatório, E é muito difícil a gente cumprir esse plano encarnatório, por inúmeros motivos que nos desviam dele, ou que nos desconectam. Mas o equilíbrio entre essas 3 polaridades nos aproxima muito, dessa plenitude, essa prosperidade. E a alma, ela encontra essa plenitude quando ela está de acordo com o seu planejamento, E a criança interior, ela é a energia mais pura dentro de nós. Ela carrega a nossa essência, ela sabe quem nós somos antes de sermos corrompidos pelo processo da encarnação. Então, por que é tão importante, se conectar com essa criança? Essa criança, ela é como uma bússola, é como a energia que vai ser o norte do seu caminho correto, vamos falar assim. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai vivenciando experiências aqui na matéria, essa criança, ela vai tendo contatos com situações as quais a gente precisa ter, onde essas situações, elas vão despertar feridas dentro de nós, feridas que já existem de outras vivências, outras vidas, de outros momentos, da nossa história de alma. Essas feridas, elas são despertas, esses gatilhos, e a gente sente dor, a gente se machuca, e a partir, dessa dor que é sentida, essa criança, ela vai se vestindo de máscaras para se proteger do mundo externo, das relações, e às vezes até mesmo de si próprio. E é assim que nascem as crenças limitantes, por exemplo. E essas máscaras, elas vão constituindo o que a gente chama de ego, E
E muitas vezes, quando a gente chega na fase adulta, é muito difícil a gente não ser domado pelo ego o tempo todo, não dar o piloto da nossa vida nas mãos desse ego. E é aí que a gente começa a viver contra o planejamento da nossa alma. Existe uma leitura muito boa que se chama As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau. Ela é uma autora que canalizou e escreveu sobre as 5 feridas primordiais da nossa alma, que são essas feridas que assombram, né, a nossa criança interior. E a partir delas, ela descreve no livro como cada ferida ela é formada, ela é desperta nessa vida e quais são as máscaras que essa ferida projeta. Então, quais são, né, padrões de comportamento, pensamento, crenças que a gente tem que vêm de locais que a gente nem imagina, que são essas 5 feridas primordiais, originárias de todas as nossas máscaras, vamos falar assim. Ela usa esse termo no livro. Então, as feridas que ela descreve são a ferida da rejeição, abandono, injustiça, humilhação e traição. A ferida da injustiça, ela projeta a máscara do rígido, né? A rigidez. Então, o que isso gera, né, no nosso comportamento? Essa rigidez, ela é aquela autocobrança de uma perfeição que não existe. Ou, por exemplo, a ferida do abandono, né? Onde a pessoa ela já se sentiu muito abandonada e a máscara dela é a do dependente, então padrões de dependência emocional. Ou a ferida da rejeição, que projeta a máscara do fugitivo, então uma pessoa que ela não sabe ser amada e ela tá sempre em relações, né, onde o dar e receber nunca está em equilíbrio. E o porquê que a gente atrai relações que a gente precisa até que a gente desperte para essas feridas. Então, por exemplo, enquanto você tiver uma ferida da rejeição muito grande, você vai continuar atraindo para sua vida relacionamentos onde o dar e receber ele não é equilibrado, até que você aprenda a receber amor e isso se manifesta aqui na matéria, na sua vida. Então, é uma leitura muito, muito interessante. Ela fala bastante sobre os nossos progenitores, né, que são os primeiros a ativar essas feridas. Ela relata qual ferida é ativada pelo pai, qual ferida é ativada pela mãe, as formas que isso se manifesta fisicamente no nosso corpo, como eu disse, né, em comportamentos. Então, é um norte, assim, é um divisor de águas nesse processo de autoconhecimento e a espiritualidade como um aliado nesse processo. Então, conforme nós vamos crescendo, conforme vamos tendo experiências aqui na matéria e essas feridas vão sendo despertas, né, vão sendo ativadas dentro de nós, nós vamos colocando camadas e mais camadas dessas máscaras protetoras, que na verdade é um ego, né, que tá tentando ali tomar o controle da nossa vida para nos proteger de algo, mas na verdade ele só nos gera mais sofrimento. Todo sofrimento que a gente sente vem do ego e não da nossa alma. E quanto mais, né, camada a gente veste, essa criança interior ela vai ficando adormecida dentro de nós. E o nosso eu adulto, né, esse yin yang, ele começa a ser controlado pelo ego. Começa a ser controlado pelo ego até que se desperte, né, para as curas. A primeira etapa, as curas elas acontecem em camadas. A gente sempre vai ter, né, coisa para curar. Dificilmente a gente vai chegar ao fim disso aqui em terra, né, aqui na matéria. Por isso que nós estamos encarnados. Se a gente está encarnado é porque a gente tem ferida para trabalhar. E, enfim, então esse é um processo, né, natural que a gente veio para vivenciar. E a primeira camada, pelo menos para mim, dessa cura, desse despertar, ela é sempre a mais dolorida, porque o ego ele ainda tá muito no controle, e conforme você vai tomando consciência, né, e reconhecendo que alguns padrões vêm desse ego, ele vai ter algumas crises, alguns ataques, porque ele percebe que ele tá perdendo esse controle, e aí ele vai ter alguns picos muito fortes para meio que balancear, né, dificultar esse processo. É por isso que a cura ela não é linear. Porém, nesse primeiro momento, né, em todos os momentos, mas nessa primeira fase que eu considero mais difícil, é aí que a importância da gente, aí que entra, né, a força do nosso auto-amor para continuar nessa linha do autoconhecimento. Autoconhecimento é uma palavra muito bonita, né,
mas por trás dela tem sim muita dor, muito sofrimento, porém ela desperta o melhor que é de nós, desperta o que nós viemos para ser, e a gente se alinha, né, com esse propósito de vida e com essa permissão. Então, esse auto-amor, ele é muito importante nessa fase, porque por mais que seja dolorido e que seja difícil, é se amar o suficiente para continuar escolhendo o caminho que eu sei que vai me fazer bem. É como quando nós não estamos bem, e aí a gente reflete isso na nossa casa, a gente tá em um ambiente completamente bagunçado, que não nos faz bem, um ambiente sujo, e por mais que você esteja muito mal, você vai escolher limpar e organizar o seu quarto, a sua casa, porque você sabe que vai ser o primeiro passo para você se reerguer, sabe? Para você se reorganizar. É mais ou menos como esse processo. Porque o auto-amor e a autoestima, ela vai muito, muito, muito além da aparência física. Muitas pessoas resumem, né, a autoestima, associam apenas com o físico. Então, se eu tô me sentindo bem fisicamente, eu tenho uma boa autoestima, e é muito mais embaixo, né? Inclusive, né, esse hiperfoco com um padrão, uma preocupação excessiva com a aparência e o seu corpo, ele é, na verdade, um reflexo da ferida da injustiça, onde você busca, como eu falei anteriormente, uma perfeição que ela é inalcançável. Então, muitas vezes, nesse processo, a gente descobre que muito do que a gente acreditava não é o que nós somos, mas sim o que o nosso ego acredita. E isso envolve também, né, nos processos de despertar de consciência, vários e vários processos de luto de nós mesmos. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Agora, o que é, né, a energia yin e yang, a polaridade feminina e masculina dentro de nós? Como eu já falei, todos nós temos as duas polaridades. E, na verdade, elas se tratam de uma única coisa, né? Existe uma lei hermética, a lei da dualidade ou a lei da polaridade, que ela fala que tudo é duplo, tudo é contraste. Então, existe o dia e a noite, o claro e o escuro, o amor e o medo. E, na realidade, são uma única coisa em extremos diferentes, assim como o yin e o yang são a mesma coisa, porém em polaridades diferentes. E às vezes a gente pende muito para um lado, às vezes muito para o outro, e é importante estar, né, em equilíbrio entre essas duas energias, porque a gente precisa dessas duas energias dentro de nós. A energia yin, referente à energia feminina interna, ela tá ligada ao processo de receber. Ele é o processo, o contato com a sua consciência, com o seu espiritual. Ele é a arte, a dança. Já a energia masculina, ela é a energia aqui da matéria, então ele é o que provém, ele é o trabalho, ele é as finanças, ele é essa coisa mais carnal. E nenhum é melhor do que o outro, nenhum é superior ou inferior ao outro. Os dois são a mesma energia, porém em polaridades extremas. Um vibra mais na 5D e o outro na 3D. É claro que nós vamos sim ter uma polaridade mais forte dentro de nós. Então eu posso ser uma mulher que a minha polaridade de alma é yin, ou eu posso ser uma mulher com uma polaridade yang mais predominante, assim como o homem também, mais yin ou mais yang. Mas isso não anula a existência da polaridade oposta dentro de nós. E por que é muito importante que haja, né, essas duas energias, e qual é a relação com a energia da criança interior? Bom, lá no começo do vídeo eu falei, né, sobre o processo encarnatório, planejamento de alma, missão de vida, se conectar com o seu Dharma, né, receber o que é seu por direito. E isso a gente tá falando de energia feminina. Porém, para que isso aconteça, a gente precisa executar o que a gente veio para executar aqui na matéria. E é aí que entra a polaridade yang, ou seja, a polaridade masculina. E esse equilíbrio, né, esse equilíbrio entre essas três polaridades que vai permitir com que você vivencie a sua vida de forma plena. Por quê? A primeira camada, né, de onde a gente parte, é da cura das feridas primordiais, do acesso a essa energia de criança interior, até porque essas máscaras, né, dessa ferida da sua criança, essas máscaras são projetadas no seu eu adulto, ou seja,
a sua energia masculina, ela se torna ali, né, uma polaridade yang muito tóxica. A sua energia feminina, uma polaridade yin muito tóxica. Energias de polaridade masculina tóxicas, que são muito comuns. A raiva, a inveja, né, a agressividade, são masculinos muito feridos. A dificuldade de demonstrar emoção, demonstrar sentimento, o medo do sentir, né, são características de um masculino muito ferido. Energias de feminino muito ferido são a desconexão com si, dependência extrema do outro, dependência de um masculino, o medo de estar sozinha com a sua própria companhia. E aí quando eu falo, né, sobre o que é a energia feminina, o que é a energia masculina, características de um masculino ferido, de um feminino ferido, a gente consegue ter uma noção, né, uma dimensão de como essas coisas se projetam nas nossas áreas da vida. Então, por exemplo, como isso vai se projetar na sua área amorosa, na sua área profissional, na sua questão pessoal, você com você mesmo, nas suas relações familiares, né, na sua espiritualidade, nas suas crenças. Então, tudo aqui na matéria a gente age de acordo com downloads, né, da nossa mente, da nossa alma. E esses downloads podem ser corrompidos por essas feridas. Então a gente precisa desinstalar esses downloads, que são essas crenças limitantes, acessar a origem delas, para que a gente comece a ver, né, a manifestação aqui na matéria dessas curas. Os relacionamentos, eles são um instrumento de cura muito, muito, muito importante na nossa caminhada. E relacionamento, eu digo, não só relacionamento amoroso, principalmente relacionamentos amorosos, mas todas as nossas relações aqui na matéria. Por quê? Todas as nossas relações, elas são espelhos perfeitos de quem nós somos. Então, eles vão espelhar nossas luzes, nossas sombras, e junto com essas sombras, eles vão espelhar as nossas feridas, as máscaras que a gente carrega, e vão ser o guia aí, né, das nossas curas, para onde a gente precisa olhar. Então, quanto mais a gente estiver desperto, né, mais a gente sabe para onde olhar, mais a gente consegue reconhecer esses padrões, entender de onde eles vêm e ir ensinando, né, para nossa mente, dando essa confiança para nossa criança interior de que o que está passando na sua cabeça não é uma verdade absoluta, mas sim algo que o seu ego quer que você acredite, e é o que te gera, né, todo esse sofrimento. Um outro ponto que eu acho muito importante abordar, né, sobre esse processo, é algo que acontece com o nosso ego quando a gente começa a olhar para essas questões, que é a necessidade de ter um controle dessas curas, como se fosse um checklist de etapas que eu preciso cumprir, e o ego, ele quer ter esse controle para, como se fosse uma corrida ou uma aprovação para si mesmo. Essa cura eu já fiz, essa cura eu já fiz, essa cura eu já fiz. Porém, isso não existe. Não tem como a gente tratar, né, curas emocionais como se fosse uma lista de supermercado. E eu tinha muito essa necessidade de controle. Às vezes ainda me vem um pouco disso. E uma vez meus mentores me falaram que curas emocionais, elas são emocionais. Então não adianta a gente querer racionalizar o processo como se fosse uma receita de bolo, um passo a passo a seguir, etapas, né, fechadas, que não são. Então, muitas vezes as nossas feridas, elas não precisam de resoluções extraordinárias, elas só precisam ser vistas, serem sentidas, serem reconhecidas, né? A gente precisa ter coragem para sentir tudo o que há para sentir. Porque algumas camadas, nossa, elas escondem feridas muito profundas e muito doloridas de serem olhadas. Porém, né, a forma de curar essas feridas é olhando para elas. E é claro que esse processo de curas, ele acontece de uma forma que é possível, né, energeticamente possível. Então, a gente costuma ter medo também desse processo, e ele é natural. Porém, conforme o tempo vai passando, eu acho que a gente vai dando saltos de fé com maior facilidade. E também é importante falar que os seus mentores, eles nunca vão te mostrar algo, né, te trazer uma situação que você não esteja preparado para lidar. Então, não tenha medo de olhar para dentro, de olhar para si, porque no fundo todas as respostas que você precisa, elas já existem dentro de você, e quem carrega todas elas é a sua criança interior. Então, por isso, né, que é muito importante se conectar e acolher essa criança.
nessa também de querer racionalizar e controlar as curas, né, gera um mental muito acelerado. E isso acaba, na verdade, fazendo o contrário, acaba dificultando o processo. Porque essas respostas, né, que estão dentro, elas só vão vir à tona em meio ao silêncio, à calma. Vocês já ouviram falar que quando eu falo em oração, eu não tô nichando aqui uma religião, eu tô falando, por exemplo, ao culto, à sua própria origem, a si mesmo, as respostas que estão dentro de si, aos seus guias, enfim, seja lá qual for a sua crença, né? Mas que a oração, ela é a forma como a gente se comunica, porém a forma como a gente ouve a resposta é em meio ao silêncio, em meio à meditação, né? Porque a agitação não nos permite ouvir as respostas da vida, de nós mesmos, e elas vêm de forma muito sutil, né? De forma muito silenciosa. Uma vez a minha antiga psicóloga me disse que o nosso subconsciente, ele tem, né, todo esse conhecimento, e é como se ele fosse uma sala escura, onde a gente sofre por uma questão e a gente não consegue aceitar ou entender, até que chega um momento, um dia, em que a gente aponta uma lanterna para esse cantinho escuro que guarda exatamente a resposta que a gente precisa, e então essa questão deixa de ser uma questão. Mas isso é um processo que ocorre de forma natural. E é claro que você precisa estar olhando para isso, buscando, né? Porém, não é algo que a gente pode controlar. Então, isso é algo muito importante também da gente ter em mente durante esse processo, para facilitar um pouco as coisas. Um outro ponto importante, mas que eu vou falar um pouco disso em um próximo vídeo, é como está relacionado, né, essas feridas. Os primeiros ativadores dessas feridas aqui na matéria são os nossos pais, e como a gente relaciona também o nosso yin interno, né, o feminino interno e o masculino interno, com essas mesmas energias dos nossos pais, que são os padrões que a gente teve, né, ao longo da vida. E é muito interessante também, uma vez eu tive uma vivência com Exu, onde ele me mostrava uma casa, era como uma casa de sítio, que tem a varanda em volta, e tem os pilares que seguram a cobertura dessa varanda. Eu tive uma vivência com Exu onde eu vi uma casa assim, e de um lado havia um pilar que era como se retratasse a minha mãe ou a minha própria energia feminina, e do outro lado era o pilar que retratava o meu pai ou a minha energia masculina. E durante todo esse processo, né, é preciso que essas energias estejam muito bem firmadas. Não necessariamente a relação com seu pai precisa ser algo recorrente na sua vida, ou a relação com a sua mãe, mas a sua relação interna, do seu masculino interno, do seu feminino interno, e a importância de olhar, né, para os padrões que nossos pais deixam em nós, porque elas eram os dois pilares que estruturavam essa casa. E embaixo dessa casa existia uma criança muito segura e muito confiante, que dançava e que ela sabia que ela podia fazer o que ela quisesse fazer, porque ela tinha permissão para estar ali, sabe? Ela tinha segurança, ela sabia que não lhe faltava nada. Ela tinha ali o equilíbrio de tudo que ela precisava. Ela tinha a sabedoria do feminino e a ação do masculino para ser quem ela quisesse ser aqui na matéria. E falando nele, né, Exu Caveira, que é o meu protetor, meu guardião, ele me auxiliou e me auxilia muito nos meus processos de cura. E ele me auxiliou especificamente demais nos meus processos de cura com o meu pai. O meu pai, ele é um pai maravilhoso, ele é um pai presente, isso não é de forma alguma uma crítica a ele. Porém, por mais incrível, por mais maravilhosos que nossos pais sejam, por melhores que sejam as intenções, a gente sempre vai carregar feridas, sejam nossos ancestrais ou sejam feridas que vão ser despertas por eles, sem que haja essa intenção. E se não houvesse essa necessidade, a gente não estaria aqui encarnado, né? E mais que isso, a gente não encarnaria nas famílias que nós precisamos encarnar, para que tenhamos condições de espelhar o que a gente precisa ver, para ativar nossas feridas já existentes, para que a gente possa trabalhar nelas. Então, quanto mais a gente fecha os olhos, quanto mais a gente se nega a olhar, né, para a origem desses padrões, mais a vida vai trazer situações que ativam essa ferida, vão apertando esse parafuso, até que chega um momento em que a gente precisa olhar para isso, né, para que a gente cumpra o que a gente veio cumprir, que é, né, o nosso projeto mais importante de cada um,
são as curas interiores próprias. E quando a gente cura si, a gente cura também a energia do planeta, a nossa relação com os nossos, enfim, né? E se lembrar, né, desse plano encarnatório, de que todas as pessoas que estão na nossa vida, elas têm uma função de espelhar isso pra gente, que são amigos de alma mesmo, que estão nos ajudando nessa missão, nos ajuda principalmente porque durante esse processo a gente vai se deparar com muitas situações em que a gente vai precisar perdoar algumas pessoas. E se lembrar disso, de que tudo isso foi um planejamento encarnatório, nos ajuda muito nesse processo de perdão com o outro e de auto-perdão também. E Exu Caveira bateu muito na tecla de que esse vídeo deveria ser o primeiro, até por isso que eu tô publicando ele antes mesmo de me apresentar pra vocês, que vai ser o segundo vídeo. E ele bate muito na tecla de como essas três energias estão integradas em absolutamente tudo que a gente faz. E a importância de reconhecer a existência dessas três energias. Então eu venho aqui falar pra vocês não colocarem as coisas em caixinhas no sentido... o meu profissional é a minha energia masculina, o meu espiritual é a minha energia feminina. Não, porque isso vai dificultar pra vocês o processo de conseguir enxergar as coisas integradas. Eu falo por mim mesma. No começo, quando eu comecei a estudar sobre isso, energia feminina e masculina, eu utilizei fontes que colocavam as coisas um pouco em caixinhas, o que foi importante para eu entender, porém depois me trouxe um pouco de dificuldade para integrar todas essas ideias na minha vida. E é sobre isso que eu vou falar agora para encerrar esse vídeo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em cura de ferida emocional, é comum que talvez a gente associe isso a uma caixinha do energia yin, energia feminina. Pelo menos eu fazia isso um pouco no começo e é justamente o que eu tô falando pra vocês não fazerem. Não, a gente não deve associar isso apenas à energia do feminino. Por quê? Não é só o feminino que tá atuando, né? Como eu falei, tudo, ou melhor, como Exu Caveira disse, né? Tudo na nossa vida é a ação dessas três energias. O Yin, o Yang e a criança interior. Ok, eu tô aqui fazendo uma cura de energia, cura interior, e a minha energia feminina, ela é sim muito importante, é ela quem vai direcionar, é ela quem vai receber as orientações, as informações, mesmo que para a maioria das pessoas isso aconteça de forma muito inconsciente, mas a gente está o tempo todo sendo direcionado pelos nossos mentores, pelos nossos guias, pela nossa equipe espiritual. Para algumas pessoas, né, para pessoas com mediunidade mais aflorada, isso acontece de forma mais consciente, porém todo mundo está o tempo todo recebendo essa informação, tendo contato com o plano espiritual. E o responsável por isso é a nossa polaridade feminina. É ela quem olha para essas feridas, né? E assente, né? Enfim, porém a gente não pode descartar que também existe a ação da energia masculina nesse processo. Por quê? Ok, você está recebendo a canalização do plano espiritual, porém a sua cura está sendo feita aqui na matéria. Então de nada adianta eu saber que eu tenho que... eu reconhecer um padrão, saber que algo vem aí de uma ferida e eu não estar o tempo todo monitorando ela aqui na matéria, monitorando as minhas ações, tendo esse movimento aqui, né, que ele é a energia masculina. Porque seria muito fácil se eu pensasse, eu tenho tal padrão na minha vida por conta de tal ferida, então agora estou curada. Não, esse padrão ele está enraizado, então mesmo que a gente tome consciência de que ele existe, a gente ainda vai repetir ele muitas vezes. E por isso que a gente precisa estar atento, né, para estar sempre reconhecendo que essa atitude vem de um padrão e que ele não me fala a verdade, ele é apenas um ego tentando colocar uma máscara que me gera sofrimento e me afasta da minha energia mais pura de alma, que é a minha criança interior. Então, esse processo de reconhecimento aqui na matéria acontece através da energia masculina, né, o Yang. E qual que é, né, a importância da criança interior nisso tudo? É ela quem vai dar voz, é ela quem vai te conectar com o seu eu, é ela quem tem a coragem, né? Eu associo muito a criança interior com a carta O Louco do baralho, do tarô. Ela não tem medo, ela sabe para que ela veio. Então essa energia ela precisa existir para que impulsione essas curas, para que ela permita ser ouvida, colocar para fora, né, todas essas travas e se curar. Ou quando a gente pensa no quesito profissional, né, em um trabalho aqui na matéria, não associar isso a uma caixinha do energia masculina ou
Yang, porque sim, o Yang ele tá sendo a energia mais visível aqui nessa ação, até porque ele quem executa na matéria. Porém, para que essa ação seja executada, é preciso que haja uma conexão com, né, o seu propósito de vida, propósito de alma, e quem sabe disso é a sua energia feminina. E é importante que haja uma criança interior curada para que ela se sinta capaz, porque a nossa autossabotagem muitas vezes vem de uma criança interior ferida, ou para que você se sinta merecedor disso, merecedora, então também associado, né, às curas dessa criança interior. Então vocês entendem, é muito importante a gente reconhecer a ação dessas 3 energias em todas as áreas da nossa vida, para que a gente entenda, né, todos os padrões que nos sabotam, que nos atrapalham, e a partir deles a gente tem uma direção de onde a gente precisa olhar, de onde a gente precisa curar. E por isso que eu falei e vou repetir que esse livro da Lise Bourbeau, ele é muito importante nesse processo, tá bom? Bom, então muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal, né, a esse projeto. Eu acho que ele é um projeto que deixou muito claro pra mim, né, me fez entender a integração dessas 3 energias, porque já faz um tempo em que eu sentia de fazer isso, porém, em um momento anterior a esse, onde eu não me sentia preparada, minha criança interior não estava curada o suficiente para isso, eu pensava muito no que os outros iriam pensar, eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu não me sentia preparada, não me sentia pronta. Então, por mais que esse feminino, né, canalizasse essa ideia, algumas amarras da minha criança interior que refletiam no meu energia masculina aqui na matéria me impediam de colocar isso em prática. Então, entendem? Isso é um projeto que só saiu do papel graças ao equilíbrio dessas 3 energias. Eu tô trazendo isso como, né, o primeiro vídeo de 2026, né, que fui intuída a fazer isso. E 2026, assim como 2025, são anos muito importantes da transição planetária, são anos voltados à cura da energia masculina do planeta. 2026 é o ano 1, então é o recomeço de um novo ciclo de 9 anos. E é nessa cura, né, de energias masculinas muito tóxicas do planeta, como eu falei, energia de inveja, medo, raiva, agressividade, são energias que a essa altura, né, da transição planetária, elas estão sendo expurgadas por Gaia do planeta, elas não condizem mais com a vibração da Terra, e é por isso que nós estamos cada vez mais sendo convidados a despertar, a olhar para nossas feridas, para os nossos padrões. Então esse ano vai ser um ano aí de muito trabalho interno, e eu convido vocês a olharem para isso também dentro de cada um, tá bom? Eu fico à disposição no sentido de que eu sou taróloga, eu faço leituras de tarot terapêutico na energia individual de cada um. Eu vou trazer também para vocês leituras na energia do coletivo. Se você sentir no coração de fazer uma leitura na sua energia, eu deixo aqui embaixo o meu e-mail, que é a forma de agendar a leitura comigo. É estrelamorgana5, tudo junto, minúsculo, @gmail.com. Você me manda um e-mail falando que tem interesse em realizar uma leitura. Eu te envio um link, né, com os dias e horários disponíveis para você ver o que fica melhor para você. E a gente agenda. A leitura ela acontece por videochamada através do Google Meet. Tem uma energia de troca no valor de R$60. E eu fico à disposição, tá bom? Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Se puder curtir, comentar, compartilhar e se inscrever para me ajudar. E até o próximo vídeo. Um beijo!